indo para o último vídeo aqui da série de radiações do SEVES, os conceitos de dose, certo? Dose, não só de dose, né, mas de todos os conceitos que envolvem radiações. A gente vai então para o último vídeo, que envolve o Kerma e a exposição, que são conceitos um pouco mais complexos de se entender e que exigiram então que a gente tivesse um vídeo inteiro só para elas. Então vamos lá para o conceito de cada uma delas, iniciando pelo Kerma. O Kerma, que é a Kinetic Energy Released per Unity of Mass, que significa energia cinética liberada por unidade de massa, né, ou transferida. O que significa isso? Né? O Kerma é uma estimativa da energia transferida por partículas não carregadas para partículas carregadas em um determinado volume V de massa m. Né? Ou seja, mas como é que eu posso saber qual foi a energia cinética transferida das partículas não carregadas para as carregadas? Né? Como que eu posso medir isso, digamos assim? Essa energia cinética inicial das partículas carregadas, para saber isso, né? Eu posso medir qual é a energia cinética inicial de partículas carregadas que são liberadas a partir da incidência de partículas não carregadas. Ou seja, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho aqui um slide bem interessante do aula do professor Paulo da USP. O que acontece? Para estimar o que é o Kerma, eu vou primeiro incidir um fóton, pode ser um fóton de raio-x, raio gama, indiferente, né? Esse fóton, então, vai transferir a sua energia para uma partícula carregada, certo? Ao transferir a sua energia para uma partícula carregada, o que vai acontecer é que essa partícula carregada vai perder essa energia de alguma forma, certo? Ela não vai ficar com a mesma energia cinética inicial que ela tinha anteriormente. Ela vai ganhar mais energia. E essa energia que ela vai ganhar, ela tem que liberar de alguma forma. E essa energia pode ser liberada de duas maneiras. A partir de interações colisionais, ou seja, esse elétron vai colidir, por exemplo, com outro elétron de uma eletrosfera de um átomo e vai perder a sua energia, transferindo essa sua energia para o outro elétron. Ou esse elétron vai passar próximo, por exemplo, do núcleo de um átomo qualquer. E ao passar próximo desse núcleo desse átomo, ele vai ter uma perda radiativa de energia. Ele vai liberar um fóton de radiação, certo? Vai liberar um fóton a partir da sua perda de energia. Né? Ele vai dissipar essa energia a partir da liberação de um fóton. Então essas são as duas maneiras que a gente pode, digamos assim, medir o Kerma. Interações colisionais, ou seja, perde a sua energia a partir da colisão, ou uma perda radiativa que é a partir da liberação de um outro fóton, por exemplo. Certo? Então o Kerma ele é composto, como diz no slide do professor, pela energia que é liberada a partir de colisões e pela energia que é liberada a partir da emissão de partículas de fótons, né, de radiação, certo? Exatamente o que a gente tem aqui. Então, o que é o Kerma? Né? Essa energia, essa quantidade de energia que é transferida em um determinado valor de massa, certo? E então a soma da energia cinética perdida por colisão e energia que é perdida por radiação, certo? Então, em si, o Kerma é a energia que é transferida de partículas não carregadas para as carregadas. Só que para a gente saber isso, a gente precisa analisar qual é a trajetória que a partícula carregada fez. Porque a partícula não carregada não deposita sua energia no meio. Ela simplesmente transfere a sua energia para partículas carregadas. E aí sim as partículas carregadas que vão depositar sua energia no meio. Então a gente tem que focar, para entender o que é o Kerma, a gente tem que focar na partícula carregada, mesmo que ela seja provocada, essa unidade de medida, essa medição na verdade é feita a partir das partículas não carregadas. Né? E o que eu não citei é que a unidade de medida também é o Gray, né, que é o joule por quilograma. Bom, indo agora então para a exposição. A exposição foi uma das primeiras medidas que foram feitas para tentar controlar a radiação, para tentar entender, né, o que é a radiação. É interessante que a exposição ela é determinada como o valor absoluto da carga total de íons de um dado sinal, né, o positivo ou negativo, quando todos os elétrons ou pósitrons liberados por fótons de uma massa de m são freados completamente no ar. Então o que acontece? É como se eu pegasse uma determinada massa de m, que tem um determinado volume, por exemplo, uma câmara de ionização. Eu pego uma câmara de ionização e coloco embaixo de um raio-x, certo? Esse raio-x, quando eu ligar ele, vai emitir fótons para dentro da minha câmara de ionização, certo?
ao emitir esses fótons para minha câmara de ionização, o que vai acontecer é a liberação de elétrons e pósitrons. Vai acontecer a ionização daquele gás e vai ocorrer a liberação de elétrons ou de pósitrons. E estes elétrons ou pósitrons vão então ser freados. O que significa ser freado? Eles vão perder a energia que eles receberam desses fótons, certo? Percebam que a explicação, digamos assim, é muito parecida com o Kerman, né? Porque eu vou pegar inicialmente uma partícula não carregada, ele vai transferir minha energia para a partícula carregada e eu vou analisar o que vai acontecer com a minha partícula carregada. A diferença do Kerman para a exposição está aqui. Eu preciso, para medir a exposição, saber exatamente qual é a minha massa e qual é o meu volume desse gás que eu estou trabalhando, certo? Porque, por exemplo, eu preciso medir quais são a quantidade de cargas que são liberadas, certo? É diferente do Kerman, mas a ideia é parecida do, digamos, experimento para conseguir entender, para conseguir medir essas duas grandezas, certo? Essa medida tem que ser para fóton de raio-x ou de raio gama, porque eu preciso de uma câmara de ionização, como eu disse anteriormente, eu preciso ter o conhecimento total, exato, de qual é o volume e a massa do gás que eu estou trabalhando. E uma partícula alfa ou beta, por exemplo, não conseguem atravessar uma câmara de ionização. As únicas radiações que conseguiriam atravessar são, então, os fótons de raio-x ou de raio gama, certo? A exposição, então, é dado pela quantidade de cargas, né, Coulomb mesmo, pela uma quantidade, em uma quantidade de massa, né, que é quilograma, então, Coulomb por quilograma, é a nossa unidade de medida. Existe uma unidade de medida chamada de Roentger. O Roentger corresponde a 2,58 vezes 10 na menos 4 coulombs por quilograma. E o Roentger é bem conhecido, né? Foi a primeira também unidade de medida que foi trabalhada inicialmente quando se tratava de grandeza de radiação. Bom, aqui é um fato curioso, né? Porque a exposição ela vai corresponder ao Kerman colisional, que a gente tinha comentado anteriormente, quando o Kerman é medido no ar para raio-x e raio gama. Então, a exposição eu vou sempre medir para um gás, no ar, certo? Quando eu pego essa medição, ela é feita numa câmara de ionização, eu vou ionizar com raio-x ou raio gama, o que vai acontecer é o seguinte, como eu tinha comentado anteriormente, o Kerman colisional é a energia que é perdida pelo meu elétron energizado pela partícula não carregada a partir de colisões com átomos com elétrons de outros átomos, certo? Então este meu elétron vai colidir com elétrons de outros átomos e vai perder essa energia, certo? Esse processo dele colidir com esses átomos desses elétrons e passar a sua energia para esses elétrons é um processo de freamento. E lembre que a gente só pode medir a exposição, né, a quantidade de cargas, depois que essas cargas forem completamente freadas. E este processo de freamento se dá pela colisão, nesse caso. E quando esse processo de freamento se dá pela colisão, eu posso dizer que é o Kerman colisional. Então a gente pode ver que a exposição, ela, digamos, está dentro do Kerman, né? O Kerman é uma medida mais abrangente e a exposição é uma submedida, digamos assim, do Kerman. Correto? Aqui só um lembrete, né? O Kerman colisional corresponde à energia perdida localmente por ionizações ou excitações, ou seja, quando acontece o freamento da minha partícula por uma colisão, ela vai ser freada totalmente e a partir disso eu posso então medir qual é a quantidade de cargas que eu tenho que foram freadas. Mas para eu medir essa quantidade de cargas freadas, eu preciso que ela perca essa energia. E a maneira como ela vai perder essa energia, nesse nosso caso da exposição, é por meio de colisões. Certo? Então, gente, foi isso. Foi uma série de vídeos gostei bastante de fazer, achei bem interessante esse assunto, porque são coisas que geralmente, principalmente quem é formado há bastante tempo, meio que já tem estabelecido na cabeça o conceito, mas muitas vezes é difícil de diferenciar, porque muitas vezes os tópicos são diferentes, né? E são pontos muito diferentes, mas são pontos pequenos, né, digamos assim, né? Por exemplo, esse ponto do que é o Kerman, o que é a exposição, um ser, digamos, uma submedida do outro, isso são conceitos bem complicados da gente entender se a gente não prestar bem atenção nesses conceitos, certo? Então eu espero ter ajudado vocês, e é isso, gostei bastante de fazer, então muito obrigado.